versículo 12. Eu quero junto com vocês rogar, clamar a Deus pela transformação necessária nas nossas vidas. Segundo aos Coríntios, capítulo 3 e versículo de número 12. Quem achou esse texto pode dizer comigo, graças a Deus. A palavra de Deus vai dizer assim, queridos: tendo, pois, esta esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Versículo 15, irmãos. E até hoje, olha para você ver, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Primeiro o véu está na face de Moisés, agora o véu está no coração daqueles que estudam a lei. Mas, versículo 16, toda atenção é pouca. Mas, contudo, entretanto, quando se converterem ao Senhor, o que vai acontecer com o véu? O véu quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados. Primeira pessoa, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você pode orar a Deus. Peça para Deus falar com você. Pode orar, curva a sua cabeça. Eu vou esperar você falar com Jesus essa noite. Deixa Ele ouvir a sua voz. Aleluia, clame a Deus. Deus, essa noite eu preciso de transformação. Você não veio aqui para ouvir o pastor Disseu, você veio aqui para ouvir Jesus. Peça para Ele falar com você. Aleluia, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, a resplandecente estrela da manhã, a raiz de Jessé, a semente de Davi, o Deus poderoso, o Deus que faz, o Deus que opera, o Deus que levanta, o Deus que abate, o Deus que salva, Deus que transforma, Deus que é fiel, Deus soberano, Deus cuja presença nós estamos, Deus que não pode ser visto, mas cuja presença pode ser sentida por aqueles que almejam comunhão verdadeira com o céu. Ó Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, estamos aqui diante da Tua igreja e queremos pedir ao Senhor nessa hora: faça os nossos pés como os das costas, os nossos lábios como pena na mão do escritor, faz-nos andar apaneiradamente por lugares altos. Aleluia, aleluia, para a gente poder ouvir, aprender a Tua palavra, colocar ela em prática na nossa vida, e que a Tua palavra vá e que ela produza hoje, a partir de hoje, transformação em cada um de nós. Nós te oramos, te adoramos, te bendizemos e lhe rogamos pela fé. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Senhor, dando melhor glória a Deus que você trouxe aí, você pode sentar. Glória a Deus, glória a Deus. Com muito respeito, olha para a pessoa que está do seu lado aí, diga para ele ou ela: meu irmão. Tá fraco, diga: meu irmão, depois do culto nós vamos conversar, agora não, eu vou ouvir a palavra.
Agora olha aqui para minha gravata, por favor. Meus amados irmãos, de todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, a mais íntima de todas elas, a mais pessoal de todas elas, foi a segunda carta que ele escreveu à igreja de Corinto. Nessa carta o apóstolo Paulo vai abrir o seu coração. Se você quiser conhecer o coração deste homem de Deus, leia 2 aos Coríntios. Paulo está rasgando aqui Paulo está expondo aqui muito dos seus sentimentos nessa epístola. E nessa carta tão linda, tão íntima, tão pessoal, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre um véu. Ele vai falar sobre uma venda. Primeiro ele vai dizer que Moisés, ele colocava uma venda no rosto, né? Para que as pessoas que não estavam preparadas para contemplar aquilo que estava aparecendo no rosto de Moisés pudessem proteger os seus olhos. Depois o apóstolo Paulo vai falar que o véu que no outro tempo estava no rosto de Moisés, agora de uma forma simbólica, tipológica, ele estava colocado sobre o coração daqueles que liam o Pentateuco, ou a lei, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só que no versículo 16 ele vai falar que quando o povo se converte, esse véu, ele é tirado. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu quero dizer aqui, queridos e amados irmãos, que no tempo que se chama hoje, existe um véu diferente desse véu aqui. E esse véu, ele está colocado sobre os olhos de várias pessoas. E quando eu digo olhos, eu estou usando a linguagem simbólica e espiritual. Me entenda, por favor. Porque nós temos visto, irmão, uma cegueira sobre os olhos espirituais de muita gente. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que quando é para enxergar os problemas de outro, ele enxerga muito bem. Mas quando é para fazer uma autoanálise e enxergar dentro dele mesmo aquilo que precisa ser transformado, melhorado, curado, a cegueira não deixa a pessoa ver a necessidade que ela tem de mudar. Então existe no nosso tempo, irmãos, uma cegueira muito, muito grande, que tem prejudicado muita gente, quando o assunto é culpa própria. Bendito seja o nome santo do Senhor. E essa cegueira, irmãos, ela se estende, ela não é só dentro de igreja, não. Ela se estende para o casamento, ela se estende para a família, ela se estende para o trabalho, ela se estende para a escola. Ela tem vários frutos por aí, né? O tempo que se chama hoje, irmão, nós temos aí muitos casais que estão vivendo uma vida de guerra dentro de casa, justamente porque estão cegos quanto aos seus próprios erros e atentos demais quanto ao erro do seu cônjuge, dos seus pais, dos seus filhos, dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos e por aí vai. Tem muitos pais que estão brigados com filhos, filhos que estão brigados com os pais, maridos que estão brigados com esposa, esposa que estão brigados com o marido. E muitos destes até declaram que amam Jesus. Muitos destes cantam louvores a Deus, mas mesmo assim, por ter uma cegueira que não deixa enxergar o que precisa ser mudado dentro de si próprio, não consegue trazer a paz para dentro de casa. Pelo contrário, vive com raiva, vive com amargura, vive com ressentimento, vive no meio de discussão. E na vida de quem está cego, na vida de quem esse véu está posicionado, né, a culpa das dificuldades nunca é dele mesmo ou dela mesma, sempre é do outro, sempre é da outra. Ah, pastor, lá em casa realmente está um pé de guerra lá, mas a culpa não é minha, a culpa é dele.
a culpa é dela, a culpa é deles, a culpa é sempre do outro, irmão, é sempre a outra pessoa, é sempre outro que tem que mudar, é sempre o outro que precisa melhorar, é sempre o outro que é a fonte dos problemas. Mas a grande verdade, meus amados e queridos irmãos, é que eu e você, todos nós que estamos aqui, precisamos urgentemente começar a clamar a Deus, dizendo: Deus, transforma a minha família, transforma o pessoal do meu trabalho, mas começa, Deus, por mim, que sou o que mais precisa de transformação. A gente passa muito tempo orando: Deus, muda ele, Deus, muda ela. A gente passa muito tempo reclamando, pedindo para Deus, dizendo: Deus, muda a circunstância. A gente perde muito tempo, irmão, dizendo: Deus, muda os meus colegas, Deus, muda a minha situação familiar, Deus, muda a condição da minha vida, muda o saldo da minha conta bancária, muda o carro que eu estou andando, muda a espessura da minha cintura, muda. A gente perde muito tempo investindo em muita coisa, mas é raro, irmãos, a gente fazer a oração mais importante do que essas todas. Qual a oração, pastor? Jesus, me transforma, me muda, Jesus. Porque o verdadeiro problema não é o seu marido, o verdadeiro problema não é a sua mulher, o verdadeiro problema não são seus pais, o verdadeiro problema não são seus filhos, o verdadeiro problema não são as pessoas que trabalham com você. Diga comigo, o real problema, diga com fé, diga: o real problema sou eu. Quem precisa de oração sou eu mesmo. Você tem coragem de admitir isso? Se você não tem coragem de admitir isso, de viver isso, é porque o véu ainda está colocado sobre seus olhos, você não consegue enxergar. Tem alguém me ouvindo? Diga graças a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida. E o Senhor Jesus, escute isso, tá? Ele é quem dirige os seus passos, é Ele quem dirige a sua vida, e Ele não permite que algo aconteça com a gente apenas por coincidência. Deus não permite que algo aconteça na nossa vida por casualidade. E esse Deus, escute isso, olha aqui para minha gravata, esse Deus que está no controle da sua vida, esse Deus que tem colocado situações para você enfrentar, Ele faz tudo isso conhecendo você, sabendo que você precisa aprender. E vez ou outra esse Jesus maravilhoso permite que crises batam na nossa porta. E a grande pergunta que vem ao meu e ao seu coração, eu acredito, é: o que Deus quer me dizer através dessa crise? Por que Deus permitiu essa crise bater na minha porta? Por que Deus permitiu os meus passos adentrarem nesse deserto árido? O que é que Deus quer me falar com isso tudo, pastor? Sabe o que Ele quer te falar? Você precisa de transformação. O que Ele quer te falar com isso tudo é que você precisa de mudança. E queira ou não, creia ou não, aceite ou não, todos nós estamos no processo de mudança. Todos nós. Uns estão mudando para melhor, uns estão crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, outros estão mudando para pior. Porque na caminhada com Deus não existe ninguém parado. Ou eu estou avançando rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ou eu estou prosseguindo para o alvo sem olhar para trás, ou eu estou me afastando da santidade de Deus.
E dentro da nossa vida espiritual, irmão, não existe coincidência. Eu já disse isso aqui. Eu não creio em coincidência, eu creio em Jesus-cidência. Ou nós estamos sendo transformados e melhorando, ou estamos nos tornando mais como Jesus, ou estamos nos tornando mais parecidos com o mundo. Ou o mundo está cada dia mais crucificado para mim, ou o mundo cada vez mais está me seduzindo. Pergunta para o seu vizinho: onde é que você está nesse negócio? Em que ponto você está? Alguém me ouve? Diga amém. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Talvez você tenha pedido para Deus tirar você dessa crise. Nessa noite, ou talvez eu esteja pregando para alguém que está vivendo uma crise. Talvez você já tenha pedido para Deus: Deus, me tira dessa crise. Eu quero voltar a navegar em águas tranquilas. Mas eu preciso dizer para você que Deus só vai tirar você dessa crise quando você buscar uma mudança. E quando eu digo uma mudança, não é uma mudança em quem está perto de você. Deus vai tirar você dessa crise quando você tirar essa venda dos seus olhos e perceber que quem precisa de mudança é você mesmo. E se você não entender isso, irmão, as coisas vão piorar ainda mais. Se você continuar com esse véu na frente dos seus olhos espirituais, achando que está tudo bem, obrigado, não precisa de melhorar em nada, não precisa mudar nada, sua vida vai ficar ainda mais caótica, sua situação vai piorar. Então nessa noite eu quero convidar você: para de criar caso, para de apontar o dedo para os outros, para de querer justificar pecados e atitudes pecaminosas. Deus não vai se mover em direção à sua vida, Deus não vai mudar a sua situação até que você venha admitir que você precisa de transformação. Nada vai mudar na sua vida a não ser que você mude primeiro. Nós precisamos orar: Deus, me transforma. Me transforma, Jesus. Me transforma, Jesus. Você tem condição de fechar os seus olhos comigo e dizer: Jesus, me transforma. Olha para dentro de mim, papai, lá no fundo, onde ninguém mais vê, onde ninguém mais enxerga. Eu vou te dar 30 segundos para você entrar no Santo dos Santos agora e dizer para Ele: Deus, olha lá para o fundo da minha alma e transforma tudo aquilo que precisa ser transformado. Deus, pode expor meu orgulho, pode expor as minhas mentiras, pode expor meu pecado, pode expor a minha teimosia, mas me mostra, Jesus, me mostra o que eu tenho que abandonar, me mostra o que eu tenho que deixar e me transforma de glória em glória, Deus. É você e Ele, é você e Ele, é você e Ele aí. Aleluia! Porque antes do milagre acontecer, irmão, antes de você alcançar a cura, antes de você alcançar a restauração, você precisa assumir a responsabilidade. O seu milagre depende da sua mudança. Quem quer ser transformado, levante a mão, dá glória para Jesus. Quer ser transformado? Eu também quero. E a palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos revela de forma muito clara o que nós temos que fazer para sermos verdadeiramente transformados de glória em glória. A Bíblia Sagrada nos ensina qual atitude eu preciso ter para eu andar sempre em frente no caminho da redenção e nunca olhar para trás. Ei, você quer experimentar uma mudança de verdade na sua vida?
Porque uma coisa é emoção. E eu sempre tenho orado a Deus: Deus, eu quero ver o teu mover no nosso meio. Mas eu não quero ver apenas emoção. Porque a emoção é o seguinte: eu choro, eu me quebranto, eu me ajoelho, mas no outro dia a minha vida está do mesmo jeito. Isso não é transformação, isso é emoção. Então eu estou pregando essa noite para aqueles que foram movidos por Deus, por aqueles que estão sendo movidos por Deus, por aqueles que estão sendo tocados pelo Espírito de Deus, não para um momento, porque momento passa e ninguém vive de status, e Deus não se surpreende com status de ninguém. O negócio aqui é vida, é dia a dia, é o que fica. Glória a Deus. Irmãos, entenda que você pode ter nessa noite um véu nos seus olhos, que está te cegando e que precisa ser removido. Olha o que está escrito, irmãos, no versículo 15, rapidinho. Olha o que está escrito aqui. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Irmãos, quando Paulo escreveu essa carta aqui, o cânon do Pentateuco já havia sido finalizado há 1500 anos. Ou seja, nos dias de Paulo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio já era estudado há mais de 1500 anos. Irmãos, e quem lia o Pentateuco não era ímpio, não. Quem lia o Pentateuco eram os judeus. E quando eles liam o Pentateuco, quando eles liam a Bíblia, eles não liam para passar tempo. Eles liam por motivações lícitas. Eles queriam conhecer mais a Deus e viver para Deus. Só que até aqueles que estavam com uma motivação boa, abriam a Bíblia e liam a Bíblia com um véu colocado sobre o seu coração. E eu deixo um alerta para você, irmãos. Se os judeus, sendo quem eram, tendo as experiências que eles tinham, eles liam a Bíblia e viviam a sua fé com um véu diante do coração deles, quem dirá nós, se não vigiarmos? Quem já leu na Bíblia sobre a conversão de Saulo? A Bíblia diz que Saulo perseguia os crentes. Ele aspirava a ameaças de morte contra os cristãos. E ele, na sua cegueira, achava que estava fazendo um favor para Deus. Cego, venda na frente dos olhos. Só que teve um dia, irmão, que o apóstolo Paulo encontrou com Jesus. E a Bíblia diz que quando aquele clarão se manifesta para Saulo, ele não vê mais nada. Mas Deus levanta um servo, um profeta, para ir lá orar por Saulo. E a Bíblia diz, está escrito em Atos dos Apóstolos, quando o homem de Deus ora pelo novo convertido Saulo, escamas, a Bíblia faz questão de falar, escamas caem dos olhos de Saulo. E quando o véu, quando as escamas caíram, o apóstolo Paulo passou a viver uma vida completamente nova. Antes ele já tinha religião, antes ele já tinha convicções e achava que estava servindo a Deus, mas o véu estava na frente dos olhos. Mas depois que Jesus entrou na vida dele, depois que ele reconheceu que ele não era nada, depois que ele reconheceu que só Jesus é Senhor, as escamas caíram e as coisas novas, aleluia, elas chegaram e as coisas velhas passaram para ele. Entenda que você pode ter até uma caminhada dentro da igreja, mas pode ser que algumas escamas ainda precisem cair. Porque não é difícil nós vermos pessoas religiosas, mas cegas. E quando eu digo cegas, é cegas para com a necessidade urgente de uma transformação pessoal. Porque como eu digo, ou eu me transformo diariamente de glória em glória até atingir a estatura de varão perfeito, ou diariamente eu me desvio e me afasto um pouquinho mais de Deus. Cego é quem não enxerga isso. Cego é quem acha que já está bom.
Quem acha que já fez muito para Deus, que pode dar, cego é aquele que acha que pode dar um tempo. Vou dar um tempo na fé. Já fiz muito, já jejuei muito, já orei muito, já fiz muito. Agora eu vou dar um tempo. Agora eu vou dedicar para os estudos. Agora eu vou dedicar para minha família. Agora eu vou dedicar para o lazer, porque eu já fiz muito para Deus. As escamas estão cegando os olhos quanto à necessidade urgente de uma renovação pessoal, de uma transformação pessoal. Mas o Deus que me mandou pregar essa palavra, Ele abriu os olhos de Saulo. E se Ele abriu os olhos de Saulo, Ele abre os seus olhos hoje, porque Ele é o mesmo. Esse véu que está te cegando precisa ser removido hoje. Deixa eu fazer um teste aqui para ver se você está cego ou não. Você ainda pensa que é possível ser feliz vivendo longe de Deus? Se você pensa isso, me desculpa sussurrar aos seus ouvidos. Você está cego. Você acha que existe vida longe da fé em Cristo? Você acha mesmo que você vai ser mais feliz longe da igreja do que dentro dela? Está cego. Uma luz está vindo ao seu encontro. O texto que nós lemos, irmãos, o apóstolo Paulo descreve uma mudança que deve ter lugar, aleluia, antes de qualquer outra coisa na nossa vida. Primeiro, Paulo fala da cegueira dos judeus. Conheciam tudo de Bíblia, mas quando a própria palavra se apresentou a eles, andando e falando, eles não enxergaram Jesus. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o reconheceram, estavam cegos. Paulo vai falar disso. Só que aqui ele vai estabelecer um princípio, irmãos. E esse princípio que Paulo estabelece aqui, ele se aplica a mim e a você, mesmo não sendo judeus. Paulo está falando aqui sobre a cegueira com a verdade bíblica. Olha o que está escrito no versículo 14. Os seus, come Bíblia aí, homem de Deus, mulher de Deus. 14, joga aqui para nós, meu filho. 2 Coríntios 3,14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Sabe que tem muita gente que está com seus sentidos endurecidos. Que a gente, irmão, a gente gosta de falar, né? Porque quem está lá se ajoelhando na frente de uma imagem de madeira é cego mesmo. A gente gosta de falar, quem está orando para Maomé está cego, é verdade. A gente gosta de falar, né? Quem está esperando reencarnação está cego, é verdade, está cego. A gente gosta de enxergar a cegueira alheia, né? Só que a mesma Bíblia que diz que aqueles que adoram, aqueles que adoram, que se prostram diante da imagem de escultura, não sabem de nada, não estão entendendo nada, estão cegos. A mesma Bíblia também diz várias coisas que às vezes os cristãos de igreja que cantam os hinos da harpa, do inário, sei lá o hino que você canta, parece que também estão cegos. Quer um exemplo? Mateus 6, né? Que a mesma Bíblia que diz que a gente não pode ser idólatra, ela diz isso aqui, ó, Mateus 6,14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vai perdoar vocês. Agora, se vocês não perdoarem os homens que ofenderam vocês, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então a mesma Bíblia que diz que o idólatra é cego, que o idólatra não vai dar o reino dos céus, ela também diz que aquele que nega perdão ao seu irmão não recebe de Deus o perdão pelos seus pecados diários. E a gente aponta o dedo e fala, o idólatra é cego, o fulano de tal é cego, quando muitas das vezes no meu coração eu tenho mágoa de alguém. E a Bíblia diz de forma clara que se eu não perdoar o meu irmão, os meus pecados se acumulam sobre os meus ombros.
imagina você diante de Deus no dia do juízo final, com todos os pecados que se acumularam sobre os seus ombros, desde o dia que você negou liberar o perdão para o irmão que te ofendeu. Mas se você não pensa nisso, se você não se preocupa com isso e continua alimentando esse ressentimento no seu coração, é porque você está cego quanto a essa verdade bíblica. Só que essa venda vai cair hoje em nome de Jesus. Tem muito crente aí querendo vingança. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção vai se arrepender. Vingança, pecado, tanto quanto o adultério, tanto quanto a mentira, tanto quanto o homicídio. Não, mas eu não percebo isso. É porque está cego. Paulo está falando da cegueira dos judeus, mas existe a cegueira dos crentes modernos também. Lembra que a Bíblia fala de princípios. Alguém me ouve? Diga graças a Deus. Olha o que a Bíblia também diz. Malaquias capítulo 2 e versículo 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, Ele diz que odeia o divórcio. Ai pastor, eu tenho orado, sabe, porque eu estou querendo divorciar, e Deus disse para mim que está tudo bem. Cria vergonha na tua cara. Deus não falou isso para você não. Eu não estou falando da vida velha. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não estou falando daqueles que foram traídos. Eu estou falando daquele casal que está dentro de casa, vivendo bem, certo? Que está dentro de casa, mas, sabe, troca uma de 40 por duas de 20, por causa de carne. As Escrituras declaram de forma clara que Deus odeia o divórcio. Mas como é que tem... Se a Bíblia diz isso de forma clara, por que o número do divórcio no meio dos crentes está a mesma porcentagem de divórcio dos ímpios? O que os crentes estão fazendo com isso aqui? Tão cego, tão cego, tão cego, tão cego. Cuidado. E o versículo 17, olha o que Deus vai dizer. Olha a resposta que Deus vai dar diretamente, né? Não, pastor, Deus falou com o meu coração que está tudo certo. Será que está mesmo? Olha o que diz o versículo 17. Enfadais o Senhor, Malaquias capítulo 2, 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passar por bons olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Tem muita gente olhando para aquilo que Deus abomina e está dizendo assim: não tem nada a ver. Como se Deus mudasse. Diga comigo: Deus não muda. Tem gente que está cego porque acha que Deus não vai julgar a desobediência dele. Ei, a Bíblia diz: nenhum adúltero entrará no reino dos céus. O que é o adúltero? É aquele que faz relação sexual fora do casamento. Ah, é jovem, não é casado, está tendo relação sexual, adultério, não vai para o céu não, acabou. Você pode chorar, pode cantar, pode ser de qualquer igreja do mundo. Está no adultério, não deixou, não se arrependeu, não se converteu, vai para o inferno. A Bíblia está dizendo. Mas a pessoa se auto-anestesia. Ei, a Bíblia diz que os efeminados não herdarão o reino dos céus. A Bíblia está falando de homossexualismo. Mas tem muita gente que está enfeitando na cruz, está colocando um monte de florzinha em volta da cruz. Não, irmão, a cruz é feia mesmo. A cruz é pesada. A Bíblia diz: aprove a Deus. Deus já decidiu salvar os homens pela loucura da pregação. Estão querendo reformar a porta, não adianta, irmão. A Bíblia é clara, a porta é estreita, ponto, acabou. Não é a Bíblia que tem que mudar, não. Eu que tenho que mudar. Você que tem que mudar.
Só que tem muita gente que, sabe, está cego. E o apóstolo Paulo está falando da cegueira. Mas você sabe por que eu não fico desesperado? É por causa do versículo 16, cooperador Cláudio. Porque depois que Paulo fala da cegueira, Paulo vai dizer no versículo 16, o 2 Coríntios capítulo 3: porém, o dia que eles se converteram. Quem entendeu? O dia que eles se converterem ao Senhor, o véu se retirará. O dia que se converter, vai parar de dar desculpa e vai mudar de vida. Você não muda de vida para depois se converter. Você se converte para o Espírito Santo te encher e você conseguir mudar de vida. Você se converte para o Espírito Santo vir morar dentro de você e você conseguir, com a ajuda dele, produzir frutos de arrependimento. Você se converte para ele tirar a venda dos seus olhos. Aleluia. O idólatra é cego. Quem não libera perdão também está cego. Quem adultera também está cego. Quem se prostitui, quem fornica também está cego. Quem mente também está cego. Quem dá calote nos outros também está cego. Mas o dia que a conversão acontecer, aleluia. E aqueles conselheiros do inferno, que parece que foi enviado das trevas para ajudar você a pecar em paz. Porque quando a pessoa está cega, ela se afasta de quem tem palavra de Deus para ela e se aproxima de quem tem palavras. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens, não está no esboço não, mas o Espírito Santo está me lembrando, nos últimos dias os homens acumularão para si doutores, mestres, pastores, pregadores, líderes de jovens, conforme as suas próprias cobiças, desejos fortes, concupiscências. Que está doido para fornicar, ele vai sair de perto do pastor que prega contra a fornicação e vai para perto daquele outro que faz de conta que não está vendo nada. Porventura um cego pode guiar o outro? Pergunta para o seu vizinho: que tipo de profeta você vai atrás? Tem? Porque tem uns conselheiros aí, meu irmão, que só o sangue de Jesus não fez isso contigo, não, então você não tem que perdoar, não. É os conselheiros aí. Fez isso contigo, não larga. Você pode largar. Fez isso contigo, é os conselheiros. Sabe aqueles conselheiros do inferno? Não, minha filha, Deus é amor. Esses crentes aí é juiz. Deus é misericórdia. Cegos. Ei, a palavra que permanece não é a palavra dos falsos conselheiros. A palavra que permanece é a palavra eterna de Deus. Se você não está preparado para obedecer os mandamentos da palavra de Deus em todas as áreas da sua vida, não existe esperança de libertação para você. A Bíblia afirma de forma clara a todos aqueles que querem viver uma vida reta diante de Deus: você não pode ser transformado se você permanecer cego quanto à palavra de Deus. Você tem que olhar para a Bíblia como verdade. Você tem que pegar o que você acha, você tem que pegar o que você gosta, você tem que pegar o que você pensa e jogar fora, guardar dentro da gaveta, fechar a porta e dizer: Deus, de hoje em diante é isso aqui, só quer que eu paro, eu vou parar. Só quer que eu mudo, eu vou mudar. O que o Senhor quer, Jesus? Eu estou aqui. Passar disso é cegueira, irmão. Irmãos, eu preciso estar disposto a fazer da verdade de Deus a minha verdade. Hoje em dia o povo, irmão, está cheio de achismo. Ei, o seu achismo é irrelevante. A
palavra de Deus é a verdade. Segundo, o véu só pode ser removido quando existe conversão ao Senhor. Irmãos, coloca aqui por favor 2 Coríntios 3,16. Coloca aqui, querido. Segundo aos Coríntios 3,16. Essa palavrinha conversão. Ó, quando se converter. Converter aqui, sabe o que é? É o seguinte: eu estou indo nessa direção aqui, ó. Aí eu me converto e vou na direção oposta. Isso é se converter. Só que tem um negócio: para a pessoa que está andando assim, fazer assim, isso é radical demais, irmão. Para a pessoa que está indo numa direção, para ela ir na direção oposta, ela tem que enxergar que adiante dela tem um abismo. Quem está entendendo, diga amém. Em outras palavras, você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Sabe o que tem que acontecer na sua vida para esse véu que está te cegando ser tirado? Você tem que reconhecer que o caminho que você está levando, que a vida que você está vivendo, está te conduzindo para o abismo eterno. Você tem que reconhecer que você está errado. Você tem que reconhecer que os seus próprios caminhos vão te levar à ruína e à destruição. Porque quando você enxerga isso, quando você reconhece isso, você dá meia volta, você se converte. E quando você reconhece Jesus, por mais que eu estude, por mais que eu aprenda, os meus caminhos continuam sendo caminhos de morte. Quanto mais você reconhece: Deus, eu não sou, eu só sei me conduzir para o abismo. Deus, não adianta, guia a minha vida. O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você dê a meia volta. Abandona tudo que você lutou para conquistar. Abandona tudo que você valorizava. E agora você vai valorizar o que eu valorizava. E você dá meia volta. Quando você dá meia volta, sabe as escamas que estavam nos seus olhos? Elas caem e você passa a enxergar a verdade. Você passa a enxergar a luz. Só que você tem que admitir que os seus caminhos estão te levando à ruína, ao desespero. Porque enxergar o erro do próximo é mole. Mas esse texto nos confronta a enxergarmos os erros, os nossos caminhos. Fica de pé comigo. É fácil enxergar o erro e a injustiça das outras pessoas. Mas muitos de nós estamos cegos quanto à necessidade da nossa própria mudança. Você precisa cair na real. Você precisa parar. Você precisa chegar hoje diante de Deus e dizer: Deus, o errado sou eu. É comigo, Deus. Não é ele não. Não é ela não. Sou eu, Jesus. Eu que tenho que mudar, Deus. Lembra da oração de Abacuque? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia, Deus. Aí eu já vi gente que quando vai fazer a sua oração, olha para os outros, sabe? E diz: Deus, só falta falar: Deus, aviva eles, que eu estou avivado. Ei, ó, quando você for orar: Jesus, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva, Deus. Traz o teu fogo, traz a tua vida sobre a tua igreja. Aviva a tua obra no meio dos anos. Notifica, Senhor, na tua ira. Lembra-te que tu és um Deus misericordioso. Aí você acrescenta, sem deturpar o texto. Você diz: Pai, aviva a tua obra e começa por mim, que sou mais miserável. Convidar você nessa noite para você conhecer Deus. Jesus, é comigo, eu tenho que mudar. É eu, Jesus. É hoje que o Espírito Santo vai mostrar para você
Aleluia. Deixa Deus te conduzir para uma viagem para dentro do seu coração. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Peça para Ele te mostrar. Diga: Deus, me mostra o que é que eu estou fazendo de errado. Me mostra onde foi que eu errei, porque eu quero me converter. E enfim, esse véu ser tirado de sobre os meus olhos. Só que tem um porém, que é o versículo seguinte, e aqui eu termino. O Ministério do Louvor vai me ajudar. Que é o versículo 17. Irmão, não adianta, eu só sei pregar a Bíblia, eu não sei contar história, eu não sei. Porque depois que Paulo diz que tem que converter para o véu ser tirado, ele vai dizer assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito, ali há liberdade. A palavra liberdade aqui é forte. É forte. Como diz o Wesley, é forte. A palavra liberdade aqui, abaixa aqui a palavra liberdade aqui significa ausência de escravidão. Onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, aí não há escravidão. Glória a Deus. A palavra liberdade aqui significa ausência de escravidão, isenção de dívida. A palavra liberdade significa remoção das correntes. Deixa eu falar uma coisa. Talvez você ouviu eu pregando aqui e pensou assim: até que eu queria, mas não dou conta. Até que eu queria mudar, pastor. Deus já mostrou para mim o que eu preciso mudar. E eu não vou brigar com isso não. Eu reconheço. Só que eu não tenho força. Eu fico até com medo de eu dar, sabe, de eu tomar uma decisão e não ter força de ficar, porque eu sofro. Olha aqui. Vamos ler esse texto? 1, 2, 3. Ora, deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem te liberta? Meu Deus. Não é sua força não. Sabe o que garante a sua vitória? Sabe o que garante que você vai conseguir vencer o seu pecado? É o Espírito. Você já sentiu Ele aí? Você já sentiu Ele aí? É Ele que quebra as correntes. Você pode ter entrado aqui acorrentado hoje, mas onde está o Espírito do Senhor, a corrente é quebrada. Você pode ter entrado aqui seduzido, apaixonado pelo mundo, mas onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Fala com o Espírito Santo, fala com Ele. Aleluia. Reconheça para Ele quem é você. Oh, meu irmão, quero convidar a igreja, quero convidar todos os irmãos. Vocês sabem que eu não faço isso todo culto, mas o Senhor está me dando essa estratégia aqui hoje. Toda a igreja, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Pedir para o Espírito Santo operar essa liberdade na sua vida. Vem pra cá que as escamas vão cair hoje. Vem, não tenha medo não. Vem, tem espaço aqui. Chega perto do altar, chega perto do altar. Oh, Espírito Santo da verdade. Deus. Ilumina a tua luz sobre as trevas do nosso coração. Aleluia, é você e Ele. Rasga o coração agora. Não precisa fingir. Tira a máscara. Diga a Deus: eu estou aqui porque eu preciso de mudança. Eu estou aqui, Deus, porque eu preciso de transformação.
de correr da prova. Para de fugir da crise. Se concentra na transformação que Deus quer trazer à sua vida. Se concentra naquilo que Deus quer mandar em você. Aleluia. Depois que a liberdade do Espírito Santo, aí vem o versículo 18 que diz: oh Deus, agora todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória que Ele não divide, a glória que Ele não dá a outras, a glória única. Nós, depois de sermos libertos pelo Espírito, refletimos essa glória como espelho, e depois, transformados somos de glória em glória, de glória em glória. Primeiro eu rasgo meu coração. Eita. Primeiro eu tenho um encontro com o Espírito. Depois o que prostituía não prostitui mais. Depois o que fornicava não fornica mais. O que roubava não rouba mais. Por que não rouba mais? Por que não fornica mais? Porque está sendo transformado de glória em glória. Clame a Deus. Deixa eu refletir tua glória, Jesus. Me transforma de glória em glória, Deus. Me transforma de glória em glória, Deus. Eu estou aqui para ser transformado, Jesus. De glória em glória eu tenho que melhorar. Então, Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui para ser tratado. Eu estou aqui para ser transformado. Para poder refletir tua glória. Deus,
forte. Deus forte. Aleluia.